Bom dia, segundo ano. Bem, hoje, pessoal, nós vamos começar a nossa aula aí. Coloquei para vocês, essa aula vai ser exibida na data do dia 28 de agosto de 2020, turma 2001. Páginas, vocês vão datar páginas 12 até a página 16. O e-mail, lembrando que o e-mail é novo, prof.marciaing+2001lp@gmail.com, ok? Bom, primeiro nós temos aí a leitura de um romance. O nome desse romance é Meio Sol Amarelo. Ele foi escrito por uma nigeriana. Foi uma guerra civil que durou mais de 3 anos, tá? E aí, a fim de informar um pouco mais sobre esse romance, coloquei para vocês, né? Foi uma guerra de Biafra. O objetivo, né? Por que surgiu aí essa guerra? Qual foi a razão que levou o governante a iniciar uma guerra civil? A ideia dele, ele estava inconformado pelo fato das terras deles tão ricas, perderem as terras tão ricas, né? Teve uma perda das terras, onde ele resolveu criar essa guerra, teve muita miséria, muita morte, fome. Coloquei a ideia, eu falei objetivo, né? O objetivo principal era exatamente assegurar essa região de Biafra, onde tinham terras lá tão ricas e estavam sendo, de uma certa forma, invadidas, tá? Vocês vão fazer a leitura do romance Meio Sol Amarelo. Foi uma nigeriana quem escreveu. Esse romance, ele também acontece na Nigéria. E aí, depois que vocês realizarem esse romance, tem umas questões. A primeira questão ela já é trazida na própria página 12, logo a questão 1, depois na página 16 vem lá o restante das questões, todas elas discursivas. Então é importante que quando vocês fizerem essas questões, vocês registrem no caderno. Não dá para colocar esse apertadinho lá no livro, não tem espaço suficiente. Façam isso no caderno quando vocês enviarem para mim o gabarito na data solicitada. O romance, a página 12 até a página 15. Essa primeira parte aqui é para vocês entenderem, né? As informações tem no livro. Mas o romance é um pouquinho mais longo? Sim, é um pouquinho mais longo, mas é importante que vocês leiam e entendam quais são as tramas, tá? Ali nós temos tramas tanto primárias quanto secundárias, vocês devem entender isso aí. Gente, na nossa primeira aula, vocês devem lembrar que nós falamos um pouco sobre conto, na aula que vocês assistiram, no último dia, na última sexta-feira, tudo bem? Que dia 21, tá? No dia 21. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre conto e romance. Quando eu penso em diferenças entre conto e romance, eu coloquei para vocês, na verdade, ali, só pegar alguma coisa um pouquinho mais extensa, para eu não ficar na frente do quadro, tá? Quando eu coloquei para vocês o conto ele é conciso. A ideia de conciso é um texto mais enxugado, é um texto mais objetivo. Então, o conto, ele é um texto curto. Sempre que eu pensar em um texto curto, eu penso em um texto conciso. Enquanto o romance, os romances eles são mais prolixos. Os textos são mais longos. Vocês vão ver que as narrativas são mais longas. Então, pensou em um texto curto, eu já sei que eu tenho o quê? Um conto. Se eu penso num texto longo, uma narrativa mais longa, eu já sei que eu tenho um romance. O conto, ele é feito somente de um conflito. Então, dentro do conto, eu tenho um conflito a ser resolvido. Uma situação, lembra quando eu falei? Um fator, né, gerador. É aquele fator gerador que nós chamamos de complicação. Então, nós temos uma trama. Essa uma trama é exatamente a ideia de um conflito. Enquanto no romance, nós temos aí várias tramas. Então, nós teremos vários problemas a serem solucionados dentro do romance. O conto, nós temos um espaço restrito. O conto, ele não tem. Ele começa num lugar e a probabilidade é de que ele aconteça, né? Ele seja resolvido naquele lugar e termine exatamente naquele lugar dentro do conto. Já no romance, nós temos uma pluralidade espacial. O que significaria isso? Pluralidade espacial.
A pluralidade espacial são vários espaços. Então o romance ele pode acontecer em vários espaços, tá? Vários lugares. Conto, tempo restrito. Então também temos um tempo restrito. Márcia, como assim? Se eu começo naquele dia, vocês vão perceber que quando terminar, ainda está naquele dia. E esse é o conto. Já o romance, ele pode começar num dia, ele pode começar num mês, acabar no outro, ele pode passar de geração por geração. Então, dentro do romance, esse tempo também é flexível. E aqui nós temos, lembrando que o conto, nós temos poucos personagens dentro do conto. Mas tudo isso é questão de lógica. Se vocês perceberem, uma característica, ela linka a outra, ela se conecta a outra de forma bem coerente. Porque se eu penso num texto curto, eu não posso ter várias tramas no texto curto. E aí eu tenho um espaço restrito, é um espaço menor, o tempo é restrito e poucos personagens. Agora, quando eu penso no romance, é uma narrativa mais longa, por esse motivo eu tenho vários problemas na narrativa, pode acontecer em vários lugares, eu tenho um tempo flexível, ele começa num tempo e ele pode acabar em outro tempo totalmente distinto daquele que começou. E com isso, nós também temos aí muitos personagens nos romances, tá? Então, pessoal, lembrando que quando nós temos o conto e o romance, são dois gêneros distintos. A parte bacana que quando eu fiz a leitura do romance, porque não é legal dar spoiler para que vocês consigam ter curiosidade, né? Quando você pensa meio sol amarelo, a ideia do romance, principalmente para alunos de Fundamental 2, romance, então vem história de amor, né? Então nós temos aí, vamos dizer, a descrição, a narração de uma guerra civil como romance. E aí o aluno hoje do ensino médio, ele tem a percepção que romance não envolve só tramas sentimentais, tá? Existe aí um sentimento, mas sentimento por um bem material, que são exatamente as terras ricas lá, que o governante acaba ficando inconformado com a perda dessas terras, e aí ele inicia uma guerra, e vocês vão conseguir ler todo esse enredo. Lembra que enredo é conjunto de ações, só que o nosso enredo dentro do romance é um enredo onde o texto é prolixo, então nós temos aí uma narrativa mais extensa com várias tramas na mesma narrativa. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje o nosso objetivo é exatamente esse, falar um pouco desses dois gêneros, do conto e do romance, fazendo as atividades. No material didático de vocês, vocês têm lá até a questão 6. Na questão 2, quando pergunta onde se passa a maior parte, sempre que falar a maior parte da ação, né? Ou das ações, lembra que é o lugar predominante que ocorre as ações. A questão do narrador, né? Terceira pessoa, vocês já devem lembrar, eu falei também do narrador em conto. Só para fechar, quando nós pensamos em tipo de narrador, nós pensamos também no foco narrativo. Se eu tenho um narrador que ele conta a história e participa dela, nós temos o narrador personagem. Logo, meu foco narrativo vai ser na primeira pessoa. Se eu tenho um narrador que somente conta a história, eu já sei que o meu narrador é observador. Logo, nesse contexto, o meu foco narrativo vai ser a terceira pessoa gramatical. E lembra que nós temos aquele narrador onisciente que, embora ele não participe, ele sabe, inclusive, o pensamento dos personagens da história. Tudo bem? Gente, é isso que nós temos para hoje. É importante que vocês entendam a diferença entre contos e romances, porque eu tenho a intenção de trazer alguma questão dessas características no nosso próximo trabalho avaliativo. Tudo bem? É isso aí, segundo ano. Um abraço para vocês e até breve.